Efésios 2:11. Portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressas em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliando com Deus, os dois em um corpo, por meio da cruz, pelo qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz, e vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto também. Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Nós poderíamos ter sido tantas coisas, mas hoje nós somos filhos de Deus. Nós somos cidadãos do céu. E nós estamos peregrinando na terra sabendo que estamos caminhando com um destino, e o nosso destino é a casa do Pai, a morada eterna. Ainda que eu e você, num determinado momento da nossa vida, estávamos num lugar escuro, estávamos sozinhos, sujeitos a todas estas realidades contrárias, hoje nós já não estamos mais. Nós temos um Deus, e um Deus fiel, e um Deus presente, e um Deus que está operando uma grande obra nas nossas vidas. Não somos pessoas quaisquer, ainda que outrora éramos, estávamos separados, estávamos subjugados, estávamos distantes do Pai, não éramos capazes de viver uma vida extraordinária, mas não é o nosso caso agora. Agora é diferente, nós somos dele, ele é nosso. Eu fui colocado em Cristo naquela cruz, naquele dia que ele se revelou a você, ele foi colocado em você. E agora ele habita em você, você é morada do Deus eterno. Então, queridos, nós precisamos olhar para esta verdade, porque esta é a nossa verdade, esta é a realidade do Pai para nós. Ele fez tudo isso, ele proporcionou tudo isso para que eu e você pudéssemos estar juntos dele, ou nele, ou ele em nós. É uma nova realidade, é uma nova humanidade, é um novo homem, uma nova realidade. Nós não somos mais homens comuns,
nós somos homens espirituais. E como homens espirituais, nós discernirmos a realidade do Pai, a verdade eterna do Senhor, esta verdade absoluta e soberana, que é mais verdade do que a nossa verdade. Hoje nós estamos sobre uma rocha, sobre a pedra angular, Jesus Cristo. E é dele, é a partir dele que nós caminhamos. É a partir dele que nós estamos construindo uma história, e podemos dizer uma história de amor, uma grande história, porque o favor extraordinário de Deus tem sido presente nas nossas vidas. Então nós podemos sim nos alegrar, nós podemos sim nos deliciar com o mel e o leite da terra. Nós podemos sim caminhar sobre esta terra, mas caminhar de uma forma diferenciada, porque nós podemos ir além do que aqueles que não se encontram nesse lugar que nós nos encontramos podem ir. Pastor, que lugar nós nos encontramos hoje? Na rocha, na pedra angular, na pedra de esquina, no fundamento. Hoje nós fomos colocados neste fundamento, por isso somos diferentes, por isso somos pessoas habilitadas, capacitadas para se mover de forma sobrenatural. E você sabe, queridos, que muitas pessoas não perceberam isso na totalidade. Se de fato, queridos, eu estou na rocha, então eu tenho garantias que foram adquiridas na cruz. Se de fato Ele reina sobre a minha vida, então, queridos, já não posso mais eu querer fazer acontecer. É Ele, é a vontade dEle, é a direção profética que vem dEle. Se a minha vida agora, ela está escondida em Cristo, ou posso dizer que agora Ele habita dentro de mim, então, filhos, eu sou um nele. Eu já não sou mais uma pessoa que não está capacitada a viver uma vida sobrenatural. Mas tem pessoas, queridos, que não compreenderam isso. E porque elas não compreenderam, elas tentam fazer, até, ainda que muitas com uma boa intenção, e elas querem acertar, e elas se esforçam para fazer a coisa certa, mas não somos mais nós, é Ele vivendo em nós. Então eu não tenho que fazer mais nada, é a vida dele que precisa ser vivida através da minha. É o poder dele que precisa se manifestar na minha vida. Então tudo que eu tenho, e também tudo que eu sou, precisa estar nas mãos dele. Você compreende isso, queridos? Porque não adianta nós termos boa intenção, não adianta eu querer acertar, parar de querer fazer e deixar Ele fazer. É como que eu fosse uma luva e Ele fosse me vestir, e Ele fosse trabalhar, e Ele fosse se mover sobre esta terra, e Ele fosse estabelecer. Eu só sou o instrumento que estou sendo aí usado. É a vontade dEle, é os princípios dEle, são as leis que Ele estabeleceu no mundo espiritual. Então, se de fato eu quero toda a minha vida se movendo de uma forma extraordinária,
Então toda a minha vida precisa estar na mão dele. O meu querer precisa estar na mão dele. A minha vida financeira precisa estar na mão dele. Porque foi ele, querido, segundo o texto aqui, foi ele que me trouxe, foi ele que me encontrou e ele me atraiu, e foi ele que se moveu de uma forma a eu estar nesse lugar que eu me encontro hoje. Foi tudo ele que fez. Ele se despiu da sua glória, ele veio ao mundo, ele caminhou sobre esta terra, ele cumpriu a lei, ele morreu por mim, ele venceu a morte por mim, ele subiu aos céus e me abençoou com todas as bênçãos espirituais. Foi ele que fez tudo isso. Isso não é mérito nosso, foi Deus, porque nos ama, operou toda esta grandeza e me colocou neste lugar, sobre a rocha, sobre um fundamento real, verdadeiro e eterno. E a partir deste fundamento que eu preciso me mover, eu preciso entender os princípios do fundamento, as verdades do fundamento. Eu preciso ter compreensão das leis deste fundamento, para eu me mover de forma adequada, e aquilo que é extraordinário de Deus ser experimentado por mim aqui na terra. Então, queridos, já não é mais a minha vida, é a vida dele. A minha vida está escondida na vida dele. Quem reina é a vida dele. O poder, a unção que me leva a viver esse favor extraordinário é justamente dele. Tem muita coisa boa, tem muita coisa grandiosa para ser experimentada por cada um de nós, sem exceções. Tem uma vida extraordinária para ser vivida aqui na terra. Agora, queridos, nós precisamos entender algumas coisas, porque se eu não as compreender, pronto, eu sou privado de viver aquilo. Por isso a importância de eu conhecer a palavra do Senhor, conhecer as leis do Senhor, conhecer os princípios do Senhor, conhecer o que é prioridade para o Senhor. Por isso eu preciso estudar a palavra de Deus, por isso eu preciso de um relacionamento com a palavra de Deus, para que de fato, queridos, eu possa compreender tudo isso que está acontecendo, e que não vai ser naturalmente que eu vou compreender a grandeza de Deus, esta movimentação sobrenatural. Deus se move de forma sobrenatural. Como que eu vou querer entender com uma razão, com uma mente natural, aquilo que está acima do natural? Meu homem espiritual precisa estar ativo. O meu homem espiritual precisa estar se movimentando no Senhor, para eu poder viver. É aí, queridos, que vai fazer a diferença. É onde eu vou me destacar, é onde eu vou marcar minha geração, é onde, queridos, através da minha vida, obras maiores realmente acontecerão. Porque para e pensa, filhos, quem de nós está com essa bola toda para poder fazer alguma coisa que realmente vai marcar mesmo uma geração? É nele, queridos, é por ele, é para ele que a coisa acontece, está rompendo. Então, filho, esse texto é maravilhoso, medita nele, porque você vai perceber que Deus está chamando a tua atenção para aquilo que Ele fez por você. A obra que foi operada
somente para que você pudesse ser colocado nele, para que você pudesse ser um homem, uma mulher diferente, para que você pudesse ocupar um lugar de honra e privilégio, para que você pudesse se mover de uma forma que você jamais seria capaz de se mover se ele não tivesse feito isso. Eu fico pensando, queridos, no Ézio antes de Cristo, e eu fico analisando as minhas atitudes, o que eu estava buscando, o que eu estava querendo, atrás do que eu estava correndo, e eu falo: Deus, o Senhor é tremendo, o Senhor é maravilhoso. O que mudou a nossa história, querido? O que mudou a nossa vida? O que deu sentido à nossa vida? Palavra de Deus. Foi isso que mudou tudo em nós. Aquilo que procedeu da boca de Deus. Uma palavra. Foi uma palavra que mudou a nossa história. E nós, muitas vezes, nós não queremos gastar tempo com qualidade, com aquilo que mudou a nossa vida. Por isso, segundo a própria boca de Deus, está morrendo. E morre mesmo, viu, filhos? Olha, quando nós olhamos para o povo que viveu no deserto lá 40 anos, nós estamos falando de um povo que era de Deus, porque aquele povo era o povo de Deus. O que aconteceu com eles? Milhares deles morreram no deserto. Mas não era povo de Deus? Era, mas morreu no deserto. Por quê? Porque não queria gastar tempo com qualidade com a palavra de Deus. Estava descomprometido com aquilo que realmente, ou com a única coisa que poderia fazer toda a diferença na sua vida. Querido, sem a palavra, pronto, nós somos aquele lá. Então, filhos, eu vou fazer um apelo para você: invista tempo com qualidade na palavra de Deus. Estude a palavra de Deus. Tenha uma vida de oração, tenha uma vida de jejum, tenha uma vida consagrada, porque isso vai te levar a ocupar os lugares mais altos. Existe uma carne, a tua carne, que luta contra o teu espírito. Uma guerra ferrenha acontece dia e noite. Uma carne que não vai se converter, uma carne que não quer contato, relacionamento com a palavra de Deus. Ela não quer. Ela precisa se assujeitar a quem, pastor? Ao homem espiritual.